Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver: municipalização do trânsito é tema de audiência pública no município de Centro Novo do Maranhão. Nas ruas da capital, a população pergunta e o MP responde. E ainda, projeto Município Legal é apresentado a presidentes de câmaras no estado. Está no ar o MPTV. O Público do Maranhão realizou no município de Centro Novo uma audiência pública para discutir a cidadania e a educação no trânsito. Quem conversa conosco sobre este assunto é o promotor de justiça titular da comarca de Santa Luzia do Paruá, Agamenon de Jesus Azevedo. Olá, promotor, qual foi o resultado dessa audiência? O resultado foi bem satisfatório para o Ministério Público, para toda a sociedade que se fez presente, para os parceiros. É um evento organizado pela Superintendência de Articulação Política do Governo do Estado naquela região, com base lá em governador Nunes Freire. E entre os pontos que se destacou lá, que você bem mencionou, a questão da educação para o trânsito e principalmente as responsabilidades que foi destacado do município perante as leis de trânsito. O que o município de Centro Novo pode fazer, o que já deveria ter feito, para melhorar todo o trânsito do município, principalmente da sede, por conta da frequência de acidentes de trânsito cada vez mais comum e principalmente envolvendo motocicletas no meio urbano. Por conta disso é que gerou a comoção por fazer alguma coisa, por mudar. Inclusive o último acidente vitimou uma criança de 3 anos de idade que foi atropelada por uma pessoa conduzindo moto de forma indevida. Parceria, como eu falei, com a Superintendência de Articulação Política do Governo do Estado, junto com a Polícia Militar, o batalhão da Polícia Militar envolvido. No caso, o Coronel Machado esteve presente lá representando muito bem a Polícia Militar. O Detran, através da Ciretran de Santo Inês, se fez presente. E demais órgãos, o próprio município, a prefeita presente, vereadores, membros da entidade religiosa. Foi um evento bem movimentado e com vários parceiros feito lá no dia. Essa campanha Todos pela Vida no Trânsito, a preferência é pela vida, já foi levada a vários municípios. Como é que tem sido a recepção do público em relação a esse assunto e a reciprocidade dos gestores? Isso, o ano de 2018, essa campanha, ela de forma regionalizada alcançou vários municípios do Maranhão. A gente pode citar aqui Imperatriz, Balsas, a região de Presidente Dutra. E agora, o próximo ano, este ano, agora 2019, nós vamos desenvolver um cronograma de ações, possivelmente vai ser em Timon, o próximo evento da campanha, mas a reciprocidade, a sociedade entende nos debates que realmente tem que se fazer alguma coisa pelo trânsito. Nós não podemos mais aceitar a forma com que vem crescendo cada vez mais o número de acidentes com vítimas fatais, principalmente jovens, a maioria deles ainda menor de idade, que nem conduzir veículo automotor poderiam. Então, diante dessa comoção social e principalmente dos custos elevados na área de saúde e educação, tem havido, por parte dos gestores, uma sensibilização maior para tomar algumas providências. Só que, para que o município possa realmente se integrar ao sistema nacional, que a gente chama municipalizar o trânsito, tem que ser adotada algumas medidas na parte legislativa, na parte de projetos de sinalização horizontal, vertical. Então, tem etapas a serem cumpridas. E muitos dos municípios estão cumprindo essas etapas. Alguns firmaram o termo de ajustamento de conduta, inclusive lá na própria audiência pública em Centro Novo, a prefeita assinou um termo de ajustamento de condutas, comprometendo, e foi estabelecido um prazo de até 1 ano para realizar todas essas etapas, que não tem como um município de porte pequeno, às vezes até o médio, de uma hora para outra, cumprir essas etapas, mas a gente sabe, tendo boa vontade política, se consegue num tempo mais curto. Não foi estabelecido um prazo máximo de 1 ano para concretizar todas essas etapas. O que demora mais é a parte do projeto de sinalização horizontal, vertical, que o Detran é parceiro dos municípios, faz
esse projeto a custo zero para os municípios, enquanto se eles fossem contratar uma consultoria, eles iam pagar um valor elevado. Então o Detran já auxilia nesse projeto, né, e ele tem atendido, na medida do possível, vários municípios que têm procurado, né, o órgão de trânsito. Então, alguns prefeitos, de início, eles mostram uma preocupação porque sabe que é uma medida antipopular, né, uma medida que não vai, a princípio, que não vai agradar alguns que estão conduzindo o veículo de forma irregular, como muitos municípios por aí. Mas eles entendem, eles compreendem que realmente não tem como permanecer, né, com verdadeira situação de caos em alguns municípios. É o que a gente pode resumir, quantidade grande de motocicletas, sem sinalização horizontal, vertical, sem se definir o que é mão contra mão, onde pode estacionar, não pode. E aí fica aquele tumulto, né, nos demais automóveis, com moto, com bicicleta, com pedestres. Então eles têm realmente entendido essa necessidade de ser tomada providência. Quantos municípios já têm o trânsito devidamente organizado no Maranhão? Atualmente são 60 apenas, né, dos 217, um pouco mais de 27%. Então ainda tem um percentual pequeno, irrisório ainda, diante do tamanho do nosso estado, da grande necessidade dessas medidas. Daí essa campanha tem cada vez mais, né, se intensificado através dos parceiros, né, nossos da campanha, e por conta também dessa problemática toda na área da saúde, principalmente. Agora, no final do ano de 2018, foi ajuizada pela uma das promotorias de saúde aqui de São Luís uma ação civil pública contra o Estado do Maranhão, para que o Estado não venha afirmar, não venha fazer transferências voluntárias para aqueles municípios que não estão ainda cumprindo as normas de trânsito. Sim. Em relação à integração ao Sistema Nacional de Trânsito. E teve uma decisão do Dr. Douglas Melo Martins, da Vara de Interesse Difuso, agora de dezembro, né, deferindo o pedido do Ministério Público para que o Estado não firme nenhum tipo de convênio, não faça nenhuma transferência voluntária, com exceção das áreas de saúde, educação e segurança, que são Sim. prioritárias, né, para aqueles municípios, primeiro, que não estejam integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, e segundo, para aqueles que estão, os 60, mas que não cumprem o seu papel, ou seja, que não estão fiscalizando, que não estão multando, que não estão desempenhando as atribuições que estão lá no Código de Trânsito. E aí, por essa decisão judicial, da qual não houve recurso ainda por parte do Estado do Maranhão, cabe ao Detran, né, fazer esse acompanhamento e comunicar, né, certificar se aquele município que vai firmar convênio, se ele está cumprindo ou não, né, o que determina o Código de Trânsito. E o Ministério Público vai expedir aqui uma recomendação para os colegas promotores das demais comarcas do Estado, para que façam um monitoramento se essa decisão judicial vem sendo cumprida. E caso haja um descumprimento, ou seja, se um determinado município não cumpre o que está estabelecido em relação à municipalização do trânsito, se ele recebeu transferência voluntária, ele está descumprindo a decisão judicial. Então, a orientação que vai ser dada é no sentido que os colegas promotores provoquem a promotoria aqui de São Luís, que ajuizou esta ação, para que possa cobrar o descumprimento da decisão judicial, para que possam ser tomadas as medidas legais cabíveis. Quais são essas obrigações para que haja a municipalização? Olha, primeiro o município tem que criar órgãos de trânsito, né? Criar o Departamento Municipal de Trânsito, tem que ter lei criando isso, a JARE, né, que é a Junta Sim. de Recursos, o município tem que ter guardas municipais ou agentes de trânsito concursados, treinados, capacitados para fazer essa fiscalização. O município tem que ter uma sinalização horizontal e vertical já feita, aprovada, né, pelo CETRAN, né, que Sim. é o Conselho Estadual de Trânsito. E aí, depois dessas etapas, né, que é feita uma vistoria, que o município passa oficialmente a ser integrado ao Sistema Nacional. Então ele já pode fiscalizar, já pode multar, já pode, né, cobrar as responsabilidades devidas. Então, resumidamente é isso.
Além de, claro, o município tem que trabalhar a parte de educação para o trânsito, que é fundamental também, é uma das obrigações, né, legais, que a educação é que vai sensibilizar a população realmente de cumprir, né, com seus deveres perante a lei de trânsito. No início da entrevista, o senhor mencionou um acidente recente envolvendo uma criança, né, de 3 anos e um motociclista não completamente assim, habilitado, né? Existe uma relação direta entre esse baixo índice de condutores habilitados e os acidentes? Sim, até porque, se a gente for analisar, o Maranhão hoje tem uma frota oficial de veículos de aproximadamente 1.600.000 veículos, onde aqui no Maranhão mais de 60% são motocicletas. E se for fazer um levantamento, a grande maioria, isso nós estamos falando de veículos que estão constando na base nacional, né, do Denatran, do Detran, ou seja, o veículo que a pessoa tem o documento dele, né, que paga o seu IPTU. Então isso, IPVA, desculpe. Mas nós temos nos interiores do Maranhão, Centro Novo, por exemplo, é um deles, mais de 40% dos veículos circulando as motos não têm documento. E os que têm documento da moto, mais da metade não há habilitação. Ou seja, a pessoa conduz uma motocicleta sem saber as leis de trânsito, né? Sem saber realmente quais são ali as sinalizações, como ele deve conduzir. Então, e há também um dado que mostra que mais de 75% dos acidentes de trânsito hoje no Maranhão envolve moto, né? Por sua vez, a grande maioria dos acidentados não tem habilitação, não estão capacitados para conduzir um veículo desse, não usa os equipamentos de segurança, né, o capacete principalmente, e isso tem feito, né, com que haja um número elevado de vítimas, não só de pedestres, no caso dessa criança de 3 anos, mas principalmente dos condutores, né, dos garupas, dessas motos. Isso tem causado um prejuízo muito grande para o Estado em si, para o município, para a Previdência, na área da saúde. Então é uma preocupação constante do Ministério Público e dos demais parceiros. Daí a necessidade da gente intensificar essa campanha, cobrar cada vez mais dos gestores. A FAMEM também é um dos parceiros, vai ser chamada novamente na atual gestão para que a gente possa fazer essa parceria com os municípios. Quando será realizada a próxima audiência pública? Olha, a próxima audiência da nossa campanha, o próximo evento regional, deve ser em Timon. Vai ser realizada uma reunião, ainda talvez este mês, aqui na Procuradoria. O nosso Procurador-Geral vai convidar os demais parceiros para a gente definir, fazer um levantamento que já foi feito até agora e preparar, né, as próximas ações. Mas ainda este mês nós vamos realizar em Maracassumé, eu estou respondendo lá pelas 2 promotorias, nós vamos realizar um evento na sede de Maracassumé, possivelmente 26/2, a gente ainda está fechando essa data com os parceiros. Vai ser feito lá, possivelmente no fórum da comarca, no auditório do Tribunal do Júri, e convidando os demais termos da comarca, porque Maracassumé é a sede do município, não está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Nós temos Centro Novo, que já foi feito o evento lá, Junco do Maranhão, Boa Vista do Gurupi e Amapá. Então, nós vamos, no próximo evento, nós queremos fazer com os 4 municípios que ainda não foi feita essa audiência pública, para chamar a sociedade, discutir, debater e possivelmente assinar termo de ajustamento de conduta com os prefeitos, né, para que eles já acelerem as providências que devem ser tomadas neste caso. Promotor de Justiça Agamenon de Jesus Azevedo, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Tá, que agradeço, estamos sempre à disposição. A Lei Maria da Penha também protege o homem? Não, porque é uma lei que protege exclusivamente a mulher. E o homem, se for agredido, ele procura uma delegacia comum qualquer, porque a Lei Maria da Penha não prevê que a mulher agrida o homem. O que tem que haver é uma relação de respeito. Não deu mais certo, cada um para o seu lado, cada um vivendo sua vida. Ninguém é obrigado a viver com ninguém. No próximo bloco, o projeto Município Legal é apresentado a presidentes de câmaras no estado. É um instante só.
No mês de janeiro, presidentes de câmaras municipais do Maranhão participaram de um encontro na FAMEM de apresentação do projeto Município Legal, Mais Receitas, Mais Direitos. O projeto foi criado pelo Ministério Público do Maranhão no ano passado. Quem esteve à frente da palestra foi o promotor de justiça Cláudio Rebelo Corrêa Alencar, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, e é com ele que nós conversamos agora. Olá, promotor. Quais são as diretrizes do projeto Município Legal? Olá, Dalciana. Em primeiro lugar, nós vivemos uma crise fiscal muito grande, muito profunda no Brasil. E isso exige que o Estado, em lato sentido, precisa adotar medidas mais eficazes na busca de recursos para poder prestar melhores serviços à sociedade. E a gente percebe que os municípios já se intuía isso, já se imaginava, se sentia que os municípios não cumpriam a sua parte. União praticamente cobra quase todos os seus tributos. A gente ainda percebe a ausência do tributo sobre grandes fortunas. De fato, a União não se aprofunda sobre esse tributo. O Estado também praticamente cobra todos os seus tributos, mas os municípios, em grande parte, não faziam isso. E nós partimos, então, para estudar esse número, para ver se o que a gente intuía era, de fato, verídico. E confirmou nossa assessoria técnica, muito competente, de forma muito eficaz, analisou o ano de 2017, o exercício financeiro de 2017, todos os municípios, e confirmou o que a gente já imaginava: os municípios não cobram, não instituem os seus tributos. Qual a importância dos tributos para o custeio dos municípios e do Estado? Perfeito. E aí você entra no ponto mais importante, porque o nome do projeto é Município Legal, Mais Receita, Mais Direitos. Ou seja, se quer que os municípios cobrem, instituam os tributos de sua competência, mas para quê? Para poder ofertar mais direitos à sua comunidade. Qual a avaliação que o senhor faz desse primeiro momento de apresentação do projeto para os presidentes de câmaras? A gente lançou esse projeto no final do ano passado. Tivemos uma reunião com a presidência da FAMEM, com a presidência da União dos Vereadores, com o TCE, com MPC, com Cefaz, e apresentamos o projeto. E agora, no final do mês de janeiro, nós apresentamos para os vereadores e presidentes de Câmara do Estado do Maranhão. Foi excelente, a receptividade muito boa, tiramos algumas dúvidas que permanecem, ou seja, nós vamos apenas cobrar mais tributos da nossa sociedade. Falaram muito do IPTU, né? E é uma dúvida que é geral. Sim. E às vezes de forma que falta mais a informação, tá? Então, os municípios é só criarem, instituírem e estabelecerem as regras de isenção. Então, um município pequeno, como, por exemplo, Água Doce do Maranhão, sim, com um IDH baixíssimo, pode ter muito bem, mas por forma criada em lei, com tudo estabelecido em lei, pode ter 95% de isenção do IPTU, não tem nenhum problema. Mas desde que esteja criado e instituído. Mas o IPTU talvez seja o imposto de menor impacto dentro da estrutura municipal. Como o senhor disse no início da entrevista, a sonegação fiscal ainda é muito preocupante no Brasil. O senhor tem dados que reforçam essa ideia? Tem combatido muito, e é importante que se combata e se continue nessa mesma vibe na linguagem atual, de combate à corrupção, né? A corrupção é um câncer na estrutura do Estado brasileiro e que precisa ser combatido, tratado de forma dura para poder esses números acabarem. Mas os dados demonstram que a sonegação é 7 vezes pior do que a corrupção. Ou seja, cada real que é desviado em corrupção, ou seja, o dinheiro já está nos cofres do Estado, e cada real desse desviado na corrupção, R$7 não são sequer arrecadados, porque há sonegação. Então, a sonegação fiscal no Brasil é de um número absurdo e que precisa também de uma ação forte nesse sentido. Quais as ações do Ministério Público do Maranhão no combate à sonegação fiscal? Primeira medida foi o Ministério Público do Maranhão criou promotorias regionais
de defesa da ordem tributária. Sim. Então, são 4. Dividimos o Estado, de acordo com as unidades fiscais da Secretaria de Fazenda, em 4 regionais. E aí essas 4 promotorias atuam nessas regionais. Isso já é um diferencial. Outros estados, outros ministérios públicos já atuam de forma regionalizada há algum tempo. O Maranhão é o plano piloto. Nós estamos aprendendo a atuar de forma regional. Então, mas já foi de uma iniciativa que a gente tem uma esperança muito grande nessas promotorias, porque elas serão especializadas e voltadas o estado inteiro para trabalhar nisso. A outra medida foi esse projeto. A gente tem trabalhado em capacitação, em aquisição de programas, de softwares, sempre voltado para a atuação do Ministério Público de uma forma mais eficiente, mais resolutiva. E agora o lançamento desse projeto, Município Legal, Mais Receita, Mais Direitos, que tem por objetivo trazer os municípios também para a seara da defesa do combate à sonegação. Qual seria a arrecadação hoje, em média, dos municípios maranhenses? Bem, nós temos uma tabela que decorrente desse estudo da assessoria técnica que demonstra bem todos os tributos municipais, IPTU, ISS, as tarifas, as taxas, as contribuições de melhoria, a CIP, todos os tributos municipais. Mas é interessante, por exemplo, IPTU, 88% dos municípios já criaram. Sim. Já está criado em lei, que precisa, né? Todo tributo tem que ser criado por lei. 88% dos municípios já criaram, mas apenas 2,89% efetivamente cobram o IPTU em suas localidades. Então, há uma margem, e assim vários outros. ISS, que é o Imposto sobre Serviços, tem municípios que têm instituições bancárias sediadas neles, e não cobram o ISS. E olha que banco, se a gente tem pena de cobrar IPTU das pessoas menos favorecidas, mas como eu disse, tem mecanismos de fazer uma justiça tributária. Os bancos, todo mundo sabe que são riquíssimos, né? Então, são empresas de uma força financeira absurda e estão deixando de ser cobrados ISS de bancos. Então, há uma possibilidade de trabalho muito grande com relação a isso. Quais são as etapas do projeto Município Legal? Perfeito. A primeira é essa de estudo, a segunda é essa de lançamento, que estamos arregimentando os parceiros, apresentando para os parceiros individualmente, sendo que no dia 26 de março, aqui na Procuradoria-Geral de Justiça, estaremos lançando o projeto para os prefeitos e presidentes de Câmara. Tá? Então, a partir daí vamos para a próxima etapa, que será a assinatura dos termos de cooperação nos EREGs, nos Encontros Regionais de Gestão do Ministério Público, que ocorrerão ali do final de abril a início de junho, né, esse período. Após essa fase de assinatura, os municípios terão um período aí de 3 a 4 meses para cumprimento dos termos de cooperação, e aí iniciaremos uma próxima etapa, que é de sensibilização da sociedade, audiências públicas, treinamento dos servidores que irão trabalhar nessa área. Então a gente já tem todo um portfólio voltado para a atuação nessa área. Promotor de Justiça Cláudio Rebelo Corrêa Alencar, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Eu que agradeço e estou à disposição. O que são precatórios? Bom, precatórios é um instrumento que a Constituição prevê para que a Fazenda Pública, Estados, municípios e a União paguem os seus débitos, tanto de caráter alimentar, aqueles que são decorrentes do trabalho prestado pelos servidores públicos em relação aos órgãos, quanto aqueles que são as dívidas que os órgãos adquirem junto aos fornecedores, às empresas. O precatório de caráter alimentar, ele tem uma preferência em relação àquele que é das dívidas comuns. E em relação às pessoas que hoje têm mais de 60 anos, também tem preferência para receber os precatórios alimentares em relação a quem não é ainda considerado idoso, em relação a cuja dívida não é de caráter alimentar. Então o precatório ele tem que ser inscrito até junho de um exercício financeiro para que ele possa ser pago a partir de janeiro do outro ano. Então você tem que ter o processo de precatório, depois de uma sentença reconhecendo o direito, tem que ser formado e ele tem que ser enviado e inscrito
perante o tribunal ao qual está vinculado o juiz, para que ele possa entrar no orçamento do ano que vem, e aí o Estado, ou os municípios, ou a União Federal, possam pagá-lo até o final do exercício seguinte. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa. O nosso WhatsApp é 991 14 6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1h da tarde. Até o próximo programa.